Glória ao nome do Senhor, amém? Tudo, a palavra, ela tem que testificar e glorificar esse Deus, amém? Se alguém usar a palavra e conduzir contrário à direção de Deus, fica com a palavra e não com a explicação que desvia da palavra de Deus, amém? Porque o que nos salva, o que nos liberta, nos dá entendimento e compreensão é a palavra de Deus. Então ela tem que ser ministrada com o propósito que ela tem, que é de nos ensinar, às vezes corrigir, redarguir. Ela tem como nos conduzir, amém? Conduzir para onde? Para a glória de quem? De Deus, amém? Então tudo seja para a glória de Deus. Por isso que eu digo sempre, seja o Senhor a falar, assim na questão das palavras, porque nós como igreja precisamos da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta para Ele vazia, tem um propósito a se cumprir nas nossas vidas, amém? Então nós temos que observar todas essas coisas que nos trará e nos traz benefícios, amém? Tem coisa que nos traz malefício, tem coisa que nos traz benefícios, glória a Deus. E é a palavra que todo mundo conhece, essa palavra, né, que nós vamos ler, que está em João 3,16, João 3,16, foi os primeiros versículos que eu aprendi e nunca esqueci, e eu sei que eu nunca vou esquecer, eu não lembro nem de todos, mas essa passagem foi o que me marcou já de início, eu nunca esqueci e jamais esquecerei. Mas olha só como é que ela é tremenda a passagem, e o que Deus fala, e o que Deus renova para nós que estamos aqui, que nós estamos ouvindo tudo o que Deus está fazendo neste lugar, amém? Nós se fazemos presente, nós participamos desse, vamos dizer, com um banquete espiritual, né? Não só de nos alimentar, mas também podemos adorar esse Deus maravilhoso. A palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é, mas quem não crê já está, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao, e os homens amaram mais do que porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece e não vem para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus, amém? Olha, tremendo essa palavra também, né? Algo tremendo, né? É uma palavra que muito conhecida, né? Principalmente João 3,16 até o 19, mas aqui nós lemos até o 21, né? Para um entendimento, o cumprimento de um entendimento, né, mais complexo e melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Glória a Deus. Olha só, não pereça, mas tenha vida eterna, amém? E nós temos que observar, né? Eu sei que muitos já têm um entendimento, mas é bom o renovo da palavra para a nossa vida e dar entendimento a alguns, porque tem momentos na nossa vida que a gente pode, num certo momento, como foi falado aqui, né? Com o irmão Leandro e com cada um de nós, até a Nazaré, a irmã Nazaré, que não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Algo, esse pereça é duas coisas que fala aqui. Esse perecer e a vida eterna tem uma diferença. Quando fala de eternidade, fala-se de quê? De vida. Quando fala perecer, fala de morte, amém? Você não pereceu, mas o meu irmão ali faleceu, ele pereceu, amém? Aconteceu recentemente, aconteceu para trás, a questão disso. Mas aqui quando fala perecer, fala de um perecer eterno, amém? Uma morte eterna. E quando fala da eternidade, fala de uma vida eterna, amém? É algo que
nós nunca vamos perecer para este mal, né, da morte eterna. É o que Deus fala: morrer, todo mundo vai morrer um dia ou vai ser arrebatado, transformado, mas jamais nós vamos perecer para uma morte eterna. Amém? Porque nós estamos diante daquele ao qual nós confiamos, que nos concede a vida eterna. Por isso a morte não pode, e fala que não vai perecer, mas vai viver eternamente diante de Deus. Amém? Olha só, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o mundo condenado já estava, mas Jesus se manifestou para salvar. Amém? Não para condenar, foi ao contrário, ele veio para salvar. Amém? Por quê? Porque nele há salvação. Se a gente estiver firmado, seguindo, nunca abandonar, continuar com ele, para todo aquele que nele crê, há salvação, e salvação para a eternidade, não para a morte eterna. Amém? Aqueles que se desviam dele, se afastam dele, há uma probabilidade de perder algo muito importante, ou deixar de viver o que Deus quer que viva. Amém? Pode ser que até venha a ser salvo, mas vai deixar de viver muitas promessas de Deus por se afastar dele. E muitos se afastam, se distanciam tanto, e às vezes não conseguem voltar. Amém? Olha só, diz assim, ó, o 18: quem nele crê não é condenado. Agora vamos dizer, quem nele crê em Jesus não é condenado. Por que que não é condenado? Mas aqui fala, antes de não ser condenado, é quem nele crê. Se a gente crê e acredita, a gente segue, a gente dá ouvido, a gente quer estar juntos. Amém? Se a gente crê e acredita, por que vai estar longe? Por que vai estar distante? Por que vai duvidar? Amém? Então aqui fala algo tremendo para a gente, na nossa mente, não ter a dúvida ou confusão. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja ouvindo, não importa o que esteja passando, não tenha dúvida de que no Senhor tu é mais do que vencedor. Amém? Aqui no Senhor, né, nós podemos dizer que não seremos condenados, mas só no Senhor. Se é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, por que nós vamos estar longe da proteção dEle, da guarda dEle? A gente tem que estar sempre buscando Ele, adorando a Ele, clamando a Ele, aprendendo com Ele, segundo a palavra, tudo que foi ensinado, as boas novas. Tudo isso nos faz testificar que nós somos dEle. Amém? E a nossa força vem de quem? Do Senhor. Mas para tu ter força, numa academia você não tem que se exercitar para ter força? Ou tu chega na academia e não faz nada e quer ter força? Na presença de Deus, o que nos dá força? A cada dia buscar Ele mais e mais, estar junto com Ele. Porque na academia tem um professor para te mostrar como tu deve fazer o exercício, e aqui nós temos o Espírito Santo, a parte de Deus, para nos ensinar, por estarmos na presença dEle. Amém? Por isso não podemos deixar de estar na presença dEle. Amém? E tempo louvamos a Deus que Ele nos concede. Amém? Olha só, e diz assim, né, mas continuando o 18: mas quem não crê já está. Por quê? Quem não crê vai seguir? Quem não crê vai estar junto? Não, quem não crê não vai acreditar em nada. Muitos não creram. Aqui está sendo bem específico: aquele que não crê ou aquele que crê. Mas aquele que crê tem algo a fazer, e vai se demonstrar para Deus que verdadeiramente ele crê, na verdade. Agora o que não crê também não vai mostrar para Deus que ele não crê? Pelas ações, pelos lugares, por tudo que anda, vai mostrar que não crê. Você vê que é algo que se revela diante de Deus. O nosso ser, o nosso interior, o nosso mover, mostra diante de Deus. Amém? Aquele que crê, aquele que não crê. Amém? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Muita gente ainda não crê, né? Agora, ó, 19: a condenação é esta, olha só: a luz veio ao e os homens amaram mais as trevas. Olha só, se ele é a luz, né, do mundo, e ele veio para trazer a luz quando todos estavam em trevas, né, e ele, como veio luz, ele veio como luz. Quando ele chegou, houve luz. Então onde houve luz, onde o Senhor estava ali, houve uma dissipada foi as trevas. Amém? É como se você chegasse em um lugar
e ali, aqui por exemplo, aqui está com luz, ali do lado está escuro, sem luz, está em trevas. Vamos usar assim, luz e treva. Ele veio como luz. Você tem, tu está ali na rua, tu tem a opção de entrar ou lá nas trevas ou na luz. Você tem presente. Para a gente entender, você pode escolher, ou eu vou entrar na treva ou vou entrar na luz. Porque aqui diz que a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas, então ficaram mais nas trevas. Ou seja, muitos não se aproximaram daquele que nos dá a luz. E a luz na nossa vida, a presença do Senhor, e o que ele tem nos ensinado pela palavra, que ela nos diz que lâmpada para os nossos pés é a sua e luz para o nosso caminho. Então Jesus veio como luz e lâmpada para nos mostrar o caminho e como devemos andar, e o caminho que nós devemos. Por isso que ele diz: o caminho, a verdade e a vida. No caminho onde ele está e tu andar, há luz. Se nós desviarmos, vamos deparar com as trevas. Amém? Então nós vemos que ele veio como luz, mas muitos não amaram a luz, e sim as trevas. Porque diz assim, ó, continuando aqui, condenado, porque não veio a luz ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más, eram ruins, né? Olha só, por quê? Por que eles amaram mais a treva? Porque as obras eram ruins. Por quê? Aqui na frente vai explicar. Mas é porque eles, nas trevas, as obras deles não eram vistas. Diante de quem? De Deus, porque já fazia obra nas trevas. Porque se as trevas for fazer obra na luz, vai se manifestar a má obra deles diante da luz. Diante de Deus, as más obras não se manifestam e são ruins. Por isso, eles amaram mais as trevas, para que as obras não seriam manifestas diante da luz. Olha o que diz aqui, ó. O 20, ó. Todo aquele que pratica o mal aborrece a quem? A luz. E não vem para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? A obra má nas trevas ela é reprovada? Não é reprovada. Mas na luz ela não é reprovada. Por isso eles não foram para a luz, que eles queriam continuar com aquela obra, mas nas trevas vão aceitar. Mas na luz Deus não vai aceitar. Amém? Ela vai se manifestar. E diz assim, ó, 21. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a... Não importa se está lá misturado, mas vem para onde? Para a luz. Quando você vem para a luz, para a presença do Senhor, você mostra para Deus o interesse de estar com Ele. Amém? Há uma manifestação de mostrar, de você querer estar com Ele. E Ele sabe, quando você vem para Ele, Ele sabe. Por isso, a fim de que venha para a luz, a fim de que seja claramente que as suas obras sejam feitas em Deus. Por quê? Se a gente está no Senhor, a nossa obra é feita em quem? Em Deus. Porque o Senhor veio ao mundo segundo a direção do próprio Deus, que enviou para que se manifestasse Ele tudo aquilo, para que a nossa obra, de acordo com o ensinamento, com tudo que Ele fez, ela vai ser para quem? Para o próprio Deus. Amém? Feitas em Deus, ou seja, em Deus, porque Ele dá a direção, você vai seguindo a direção a cada dia. Amém? É algo tremendo. Por quê? A gente tem que entender, primeiro, a escolha foi correta. Jesus, escolha correta. Amém? Aquele que escolhe o Senhor e quer servir o Senhor, não importa como esteja. Se tu estava na treva, veio para o Senhor, você já está pisando na luz. Amém? Porque Ele é luz. Amém? E aí vem a obra feita em Deus, ou seja, tudo aquilo que a palavra tem nos conduzido, está nos ensinando. Aí vem tudo aquilo que nós temos aprendido por estar na presença de Deus. Agora, eu lembro, né, do natural. Eu já falei há muito tempo, não sei se foi na igreja aqui, eu falei lá no Barro Vermelho, na outra igreja, quando eu estava lá ajudando, se eu não me engano. Eu comentei algo, quando eu estudava, acho que era a segunda série, a terceira, ali no Padre Menor de Nóbrega. Eu lembro que tinha uns colegas, né, de sala, e eu acredito que quem estudou em colégio deve ter passado por isso. Aquela turma que vai para o colégio, mas fica lá fora para não assistir a aula, para dar tempo de passar a hora e ir embora sem nada. Tem essa turminha, não tem? Todo colégio tem. Mas eu nunca fui disso. Eu falei, se não é para mim assistir aula, eu fico em casa descansando.
Para que eu vou ficar lá? Eu fico em casa, né? E assim, quando eu trabalhava da mesma forma, eu não matava aula, eu preferia ficar em casa descansando, quer trabalhar no dia seguinte, então ou eu vou para o colégio ou eu fico em casa. Eu falar gasear aula, matar aula, né? Agora, aquele que faltava muita aula, perdia muita explicação, porque existe uma coisa, muitos levavam o caderno e copiavam, não era isso? Mas e a explicação? E o que foi explicado na aula, tem como pegar? Tu pega o que foi feito, mas e a explicação? Às vezes a explicação é que te dá o entendimento, não é? Muitas vezes a gente não sabe e a explicação nos dá o entendimento da gente entender aquela matéria ou aquele problema. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se a gente falar, falou isso, mas não viu a ministração, a gente perde. Quando a gente perde, todos nós, quando perdemos, deixamos de ganhar. Amém? Quando nós perdemos, deixamos de ganhar, né? Eu lembro que dificilmente eu faltava uma igreja. Imprevisto é uma coisa, mas dificilmente eu faltava uma igreja. Por quê? Porque eu tinha aquele interesse de estar ali. Ah, isso é chato de ouvir? Não, não é chato de ouvir, isso é bom para nos ajudar, amém? Isso é bom, a palavra fala, redaguir, corrigir, tudo isso, mas é para nos ajudar, não é para dizer, não é, é para ajudar. Nós precisamos, né, aprender e ser corrigido, porque nos ajuda. A gente que tem que ter sabedoria e dizer assim, poxa, é verdade mesmo, isso, porque eu duvido que não tem alguém que vai perder 3, 4 aulas no dia da prova, aquilo não fez falta, faz ou não faz? Para a gente estar na glória de Deus, quando a gente perdemos, porque de bobeira, a gente, não estou direcionando, tá? Pode ter algum caso que aconteceu aqui, mas não estou direcionando. Mas a igreja, o pastor tem que falar para ajudar cada um de nós, amém? Não é direcionando, por favor. Casos acontecem, mas a gente com experiência, a gente vai passando porque vai ajudar outros, amém? Porque senão a gente pode entrar no mesmo, até eu, se bobear eu também entro. Não é verdade? É só deixar de vir, ó, gente, hoje não tem culto não, eu não vou vir que eu vou fazer isso, não tem culto, vocês não vão vir, vocês não vão receber, eu vou deixar de ser usado por Deus, e também vou deixar de receber, porque não só vocês são usados também para nós, como eu que eu sou usado também serve para mim também, amém? Glória a Deus. Então assim, eu já vi algo acontecer assim, as pessoas muito não cumprir, não vou falar nem das ovelhas, vou falar às vezes de ministros que não cumprir, e as pessoas ficavam sem alimento. Por isso que um dia Deus falou, através do profeta, falou para mim, olha, vai vir pessoas aqui, que é como se não tivesse pastores. Então quer dizer que tem, né? Como se não tivesse. O que Deus quis dizer? Vai logo na minha mente, o que Deus quis dizer? Que tinha pastor, mas não tinha o alimento que deveria dar. Como se não tivesse, porque o pastor tem que alimentar quem? As ovelhas. Mas Deus falou isso, como se não tivesse, ou seja, eles precisavam de receber alimento, tem pastor, mas é como se não tivesse. Olha, é tremendo quando Deus fala, eu louvo a Deus, né? Porque Deus tem a liberdade, Pai, Filho e Espírito Santo aqui, porque se Ele não tivesse, eu seria o primeiro a não querer estar aqui. E eu louvo pela vida de vocês todinho, amém? Mas à medida a gente tem que ir amadurecendo, para nada parar a gente. Deus sempre está em primeiro lugar. E nós temos, né, Deus nos dá a oportunidade pelo fôlego de vida. Se a gente observar, Deus requer muito menos na questão do nosso tempo, né, do que nós damos, do que Ele nos dá. É verdade ou não é? Ele requer menos, porque nós temos 24 horas por dia. A gente vê se a gente dá mais para Deus na questão do tempo ou menos. Geralmente a gente dá um pouco menos, é verdade ou não é? Às vezes uma semana você dá, né? Vai direto. Mas tem hora que a gente dá um pouco menos. Mas Deus quer a nossa sinceridade e aquilo dentro de nós. Ter o prazer de buscar e de querer estar com Ele. E não ficar trocando Ele por certas coisas. Qualquer coisa trocar Deus, não troque. Vocês não têm noção quando a gente prioriza o reino de Deus em primeiro lugar. Essa prioridade é que nos faz um dia estar firmado, porque vai vir tempestade, ventania, né? Raios e trovões, e Deus vai estar sempre contigo, porque Ele sabe. Deus fala assim, aquele me dá prioridade, e onde você estiver, Ele vai estar contigo, amém? Porque tem momentos que tu vai estar um pouco fora, mas Ele vai estar contigo, mas você nunca vai ter o prazer de deixar por qualquer coisa de estar na presença dele. Mas isso é o que? É o andar, é o buscar. Se começar a parar de buscar, vai desanimando, vai parando, o inimigo é sujo, e vai inventa uma coisa, aí uma coisa a gente já não percebe o que estão fazendo, mas quando a gente vê,
já sentiu que a gente não está do jeito que estava. Porque o inimigo é sutil. E às vezes são coisas que nos apraz, mas às vezes tira o alimento que nos dá a força. Amém? Olha só. Nosso irmão João, né? Nós sabemos, teve algo tremendo. A gente nem passou para a igreja, mas teve algo tremendo. O mal se afastou. Presta bem atenção, quando o cristão, por isso que Deus fala, olha, eu louvo a Deus. Deus me deu uma palavra aqui, talvez eu fale domingo. Nós temos que agradecer muito a Deus do que Ele fala aqui. Então, Ele fala em outro lugar, fala. Eu estou falando o que fala aqui, que eu estou referindo aqui. Mas Ele fala em outro lugar, como tem outro lugar que Ele também não fala. Amém? Eu não vi Deus falar nada que desviasse o povo da presença dEle aqui. Se alguém lembra de alguma coisa, pode falar. Eu não lembro de nada. Tudo que Deus falou foi para trazer. Ainda na exortação, para trazer. Ainda no amor, ainda na bênção, mas para mostrar que Ele é Deus e trazer para a presença dEle. Eu não vi. Tem lugar que a palavra que tem aqui, tremenda, que Deus me deu, é algo que fala alguns casos contrários. E eu nunca vi, porque eu nunca vi isso aqui. Tudo que Deus fala, usa a boca da missionária. Eu não vi uma que fosse para afastar alguém da igreja, ou para derrubar alguém, que não fosse para ajudar e para alertar. Até na correção Ele faz porque Ele nos ama. Amém? Então por isso Deus tem que continuar com a liberdade, porque nós precisamos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem que estar atento. A gente ao pouco, a gente vai amadurecendo, sabe? Vai entendendo. E vai tomando aquela posição, firmando mais o espaço. Porque vem muita coisa para diminuir o nosso espaço. E o que acontece? Quando diminui, a obra de Deus não para. O inimigo não para de avançar, Deus não para de avançar. A gente está ali na frente, porque a gente para, quando vê, a gente tem que correr para alcançar onde está. Por isso que é bom a gente estar sempre junto, andando os mesmos passos. Vai no mesmo passo para estar um irmão do lado do outro, não distanciar do outro. Não é em sabedoria, é em caminhada, estar junto. Amém? Estar junto, um contando com o outro. E um conta com o outro e Deus conta com nós todos. E nós contamos com Deus. Amém? É algo tremendo. Então essa palavra, né? O 21 diz assim, ó, mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, se nós somos de Deus, as pessoas têm que ver que na nossa vida há obra de Deus. Amém? Vai ter que ter uma diferença da gente que serve a Deus. Vão ter que ver. Agora, se não é de Deus, você vai ver muita coisa errada. E tu vai ver que Deus não está naquilo, aquela obra não é de Deus. Que a gente vê às vezes dentro da família, a gente vê às vezes no amigo, vê nisso, aquilo. Mas quem está na igreja, está na luz. Está diante da luz. Só que temos que viver essa luz na nossa vida. Amém? Porque quando falta a luz, o que vem? Treva. É verdade ou não é? Quando a luz vai ficando fraca, o que acontece com o ambiente? Não escurece? Então, se a gente está diante de Deus, começa a se enfraquecer, aquela luz vai se apagando devagar, vai fechando, ficando fraquinha. E se tu não tomar conta, não consertar, o que acontece? Pode apagar e faltar luz na tua vida, que é a presença de Deus. A gente tem que refletir essa luz. Amém? Tem que estar com essa luz. Deus é luz e Ele é a luz dele. Se reflete em nós para alumiar o ambiente, ou seja, onde você está, vamos saber que você é de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Poder fechar a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.